causa de algumas doenças, como diabetes, pacientes desenvolvem feridas de difícil cicatrização. O Ministério da Saúde quer incluir 7 tipos de tratamentos na rede pública. Esta água tem alta concentração de 2 gases, oxigênio e ozônio. É a ozonioterapia com ação anti-inflamatória e antisséptica, indicada para feridas de difícil cicatrização. Antônio teve uma infecção grave na pele, o machucado não fechava. Resolveu com ozônio. Fiz sessão segunda, quarta e sexta. Na sexta já praticamente tudo cicatrizado. Os benefícios do ozônio estão sendo estudados pela Universidade de São Paulo. A ozonoterapia surgiu na Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial e foi usada em feridos no conflito. Hoje, Suíça, Egito, Cuba e outros 15 países utilizam o tratamento. Na Rússia, inclusive, todos os hospitais públicos oferecem a ozonoterapia paralelamente aos métodos convencionais. A aplicação da ozonoterapia reduz em até 80% o número de amputações em pacientes que sofrem com pé diabético. Isso é uma coisa fantástica. Na minha opinião, é indispensável você utilizar todos os recursos para controlar e evitar uma amputação. Por exemplo, cicatrização de feridas, queimaduras, hepatites, inflamações ginecológicas, que tipo? Candidíase crônica, né? Corrimento vaginal. Os russos têm muita experiência no tratamento de problemas ginecológicos com ozonioterapia. Então, infertilidade, esses casos de esterilidade de difícil controle, a ozonioterapia pode ajudar bastante. Aí temos ainda trata herpes, hérnia de disco, dores crônicas e colesterol alto. Sim, ajuda a fazer controle metabólico por aquele efeito que ele faz no sangue da pessoa. Certo. O Ministério da Saúde vai promover nesta sexta-feira uma audiência pública para discutir a inclusão na rede pública de pelo menos 7 tipos de tratamentos contra feridas. Um deles é a ozonioterapia, que você vai conhecer agora. Respirando oxigênio livre de impurezas. O organismo, então, reage ao ferimento. O oxigênio entra pela respiração normal, se dissolve no sangue e pela própria circulação atinge os locais onde ele está sendo necessário. Chegando o oxigênio àquele local, aqueles mecanismos que estavam adormecidos, vamos dizer, ou estavam impossíveis de funcionar, passam a funcionar. Quero mostrar para vocês, todos isso são indicações de hidrozonoterapia, você vai lendo aí, porque o tempo não dá de eu falar em cada um, e continua essa lista, celulite, queimaduras, micose, estresse, preparação de atletas, vasculopatias periféricas e na estética, e muito na estética. Vocês viram mais de 15 mil artigos na estética. A hidrozonoterapia ajuda na circulação, ajuda no tratamento da celulite, ajuda no tratamento da gordura localizada, ela provoca uma oxigenação, uma hidromassagem, uma mudança de temperatura no corpo, um hidropeeling. E aqui vocês estão vendo que o ozônio tem propriedades estimulantes, cicatrizantes, desinfetantes, bactericidas, fungicidas, virucidas, hidratantes e tonificantes. É uma das substâncias mais completas que eu conheço. O uso do ozônio na rede pública de saúde foi tema de uma audiência em Brasília. A ozonioterapia já é usada em clínicas particulares e em estudos universitários para ajudar na cura de machucados de difícil cicatrização. O tratamento é baseado na mistura de oxigênio e ozônio. Juntos, os 2 gases produzem uma ação anti-inflamatória e antisséptica, indicada para feridas provocadas pelo diabetes, por exemplo. Esta especialista defende que a técnica seja reconhecida no Brasil como prática médica o mais rápido possível. A mistura gasosa oxigênio-ozônio já é utilizada há 100 anos na forma tópica, como bolsas plásticas cheias da mistura gasosa do ozônio medicinal, para tratamento de feridas, desde a Primeira Guerra Mundial. Então isso já é um uso mais do que consagrado em vários países do mundo, em Cuba, na Alemanha, na Itália, na Rússia, na Coreia, no Japão, na China. O ozônio trata 236 enfermidades em medicina, há mais de 100 anos, sem nenhum efeito colateral. O único problema com o ozônio é que se o médico não tomar cuidado, ele fica medíocre. Ele não estuda mais, porque ele resolve tudo com ozônio. Ele cura uma hepatite em 10 dias, só com ozônio. Tá? Tem uma epidemia de hepatite em Caio sendo tratada com ozônio. Eu não sou nenhum fã de Cuba, tá? Mas a medicina cubana, que está na frente da brasileira, a Cuba, na Organização Mundial, dá em 39º lugar,
O Brasil está em 125º, quer dizer, está bem acima, por incrível que pareça. E como eles não têm dinheiro lá e são pobres, eles instalaram nos 41 hospitais cubanos ozonioterapia. Não interessa o que você tiver, eles tratam com ozônio. Não interessa a sua doença, você já sabe qual é o tratamento, é o ozônio. Todo o sistema público de saúde cubano é na base do ozônio, por ser barato, né? Aí eles puderam fazer isso, porque não precisa ficar comprando remédio. E é impressionante, quando você começa a trabalhar com ozônio, os resultados são os mais fantásticos possíveis. Eu não conheço nenhuma intervenção que seja tão eficaz quanto o ozônio. Então ele fez um cálculo matemático, ele mostrou que nesses 25 anos, e ele está muito mais do que isso, ele está 40 anos usando ozônio, com 25 anos teria salvo 575 mil pernas brasileiras que foram amputadas sem razão. E é sem razão mesmo, porque o ozônio resolve. O Dr. Glacos, que eu vou mostrar daqui a pouco, ele pega paciente que está entrando no centro cirúrgico para cortar a perna. Ele convence o médico e ele trata e o cara vai para casa com a perna sem problema. O Hospital das Clínicas de São Paulo anunciou hoje uma descoberta que promete destruir um inimigo microscópico mais poderoso. Os cientistas encontraram uma forma de combater a superbactéria KPC, que provocou a morte de 18 pessoas em Brasília este ano. Uma pequena ferida e Dona Maria quase perdeu a perna. Infecção, dores, mais de um ano com pomadas, sem sucesso. A cura só veio com um tratamento que usa gás ozônio. Ele elimina as bactérias e ajuda a cicatrização. Doía muito. Depois vem sarando de dentro para fora. Os médicos sabem que o ozônio mata bactérias desde o início do século passado. É um tratamento usado em vários países. Agora, o Hospital das Clínicas de São Paulo investigou se essa técnica funciona também com as bactérias superresistentes, que os antibióticos não conseguem destruir e que provocam mortes por infecção hospitalar. O resultado dessa pesquisa pode salvar vidas. 10 bactérias foram testadas, as amostras divididas em 3 grupos. O primeiro foi exposto ao ozônio por 5 minutos, o segundo a oxigênio. O terceiro grupo não teve nenhum tratamento. No dia seguinte, as bactérias tinham se multiplicado nos 2 últimos vidros. No que foi tratado com ozônio, nenhum sinal. O último teste foi feito com a KPC, que ganhou o apelido de superbactéria por ter se mostrado imune aos antibióticos mais potentes. A amostra que recebeu o ozônio também ficou limpa. O coordenador da pesquisa explica que as moléculas do ozônio corroem a parede externa das bactérias e elas são rapidamente destruídas. Para ser reconhecido, o estudo será publicado numa renomada revista de ciência, a Journal Surgery of Research. Para Givanildo, o tratamento não chegou a tempo. Ele é uma das vítimas da KPC, fez uma cirurgia no joelho no hospital de Brasília e foi infectado pela superbactéria. Dores, coceira, formigação subindo, entendeu? Na junta. Várias coisas aconteciam. Febre, muita febre, não aguentava ficar em pé. 7 meses internado. A infecção atingiu perna, joelho e cotovelos. O vendedor ambulante parou de trabalhar. Se a descoberta feita pela USP chegar aos hospitais, histórias como a de Givanildo terão outro final. E uma redução de custos de 30% para a rede pública de saúde. Reduz o tempo de internação do paciente, reduz o gasto com medicamentos, né? E é uma aplicação prática, porque você pode colocar ao lado do leito do paciente. Que coisa, hein? 7 meses internado. 2 dias ele estava de alta, como se fosse feito no começo. Não é nada. Coisa simples. Isso aí é banal, pô. Brincadeira. Aí você fala assim, mas como é que pode existir isso na medicina? Uma coisa que é barato, segura, eficaz. E por que não usa? Ah, meu amigo, porque lobby, poder econômico, porque isso aí acaba com todos os antibióticos, não precisa mais de antibiótico. E aí, como é que fica? Sem contar os outros casos, vai ter influência no câncer, vai ter influência em todas as doenças degenerativas. Olha a quantidade de remédio que você vai parar de consumir na hora que você começa a trabalhar com isso. É impressionante. Então eu quero que você entenda isso, é uma frustração muito grande. E essa frustração eu estou compartilhando com vocês, porque agora você faz parte desse grupo. Tem um ditado americano que diz assim, knowledge is disturbing. Você ficar sabendo que seu sócio está te roubando, você pode falar, eu vou fingir que não sei. Não tem jeito, querido.
Na hora que você souber que seu sócio está te roubando, você vai ter que acabar a sociedade. Na hora que você souber isso, muitos de vocês não sabiam, e agora sabem, dos efeitos do ozônio, não tem jeito de você falar que não... Ah, vou fazer de conta que não. Não tem jeito você falar de fazer de conta que não. Está aí, está óbvio. E nós estamos só no começo. Eu vou te mostrar mais, e mais, e mais, e mais. Não tem jeito de você ir para casa e falar assim, ó, eu vou fingir que não sei.